Bom dia, meus queridos. Na aula de História de hoje, iremos fazer a correção das atividades do capítulo 8. Lembrando que esse mesmo capítulo será utilizado na nossa avaliação. Então, bem aí, nós temos na página 54 algumas fontes históricas. Lembrando, o trabalho do historiador é confrontar diferentes fontes para obter informações sobre um acontecimento. Nesse primeiro quadro, temos aí a representação da partida da família real e da corte portuguesa da cidade de Lisboa no dia 27 de novembro de 1807. E nesse segundo quadro também temos a mesma representação da saída da família real de Portugal, ambos feitos por pintores diferentes. Partindo para a pergunta, vocês também iriam ler essa outra fonte, que é um fragmento de texto, que diz: segundo vários cronistas da época, instalou-se certa confusão, com muitos fidalgos fazendo-se transportar às pressas para os navios, onde não havia mais lugar. O povo de Lisboa manifestava com lágrimas, dor e desolação seu sentimento diante da partida do príncipe. Agora, com base nessas três fontes, vocês iriam responder às questões. Primeira, em sua opinião, qual das duas imagens parece representar melhor a partida da corte? Por quê? Bom, essa questão ela é pessoal. Por que ela é pessoal? Porque ambas as pinturas são pinturas idealizadas, ou seja, não foram de fato a forma como ela aconteceu, foram imaginadas. Porém, vocês alunos, observem e diga qual a que representa melhor esse momento, certo? Segunda questão. As duas imagens são representações idealizadas do momento da partida da família real. Você concorda? Por quê? Duas perguntas. Bom, no meu caso, eu não concordo porque os atropelos no cais de Lisboa foram enormes. No momento da partida foram enormes, um caos, né? O pessoal, todo mundo desesperado com a questão em si. E a cena não poderia ser tão tranquila como está aí representada nesses quadros. Além do rei, é preciso também observar os nobres, que estão todos serenos e vestidos como para uma festa, quando na realidade não foi isso bem o que aconteceu. Estavam todos realmente desesperados. Terceira questão. Por que essas pinturas mostraram a cena de forma idealizada e não de acordo com a narrativa do texto aí citado, como grande confusão no porto? Vou até focar mais aqui nas questões para vocês verem melhor. Porque o objetivo dessas pinturas seria valorizar o evento da vinda da corte portuguesa, transformando em um ato glamuroso, e não registrar o caos de uma fuga que prejudicaria a imagem da família real. De fato, a família real veio para o Brasil fugindo por conta das ameaças de Napoleão Bonaparte invadir Portugal. E aí, com o apoio da Inglaterra, eles vieram para o Brasil. E as gravuras mostram que eles estavam serenos, como se fosse uma viagem planejada. E, na verdade, não foi, né? Quarta questão. Nos dois quadros, destaca-se a representação de navios. Alguns deles são portugueses, responsáveis pelo transporte da corte. E de que outra nação eram as embarcações que aparecem nas imagens e qual era o interesse na transferência da corte para a colônia brasileira? Acabei de falar, né? São os navios da frota inglesa que acompanharam a comitiva real na transferência para a colônia brasileira. O interesse inglês era que Portugal não aderisse ao bloqueio continental imposto por Napoleão, porque o bloqueio continental prejudicaria a Inglaterra, então eles não queriam de maneira nenhuma que Napoleão aceitasse. Bora para a quinta questão. Após essas análises, construa uma legenda para cada quadro.
Também é pessoal essa questão. Vocês iriam, os próprios quadros no livro já vêm com uma legenda. Vocês iriam criar uma, né? Então, quero apenas que vocês levem em conta para a construção da legenda a análise realizada aí sobre a idealização da cena. Sobre como ela foi idealizada, criada, imaginada, né? O segundo quadro, da mesma forma, levem em conta a análise aí realizada sobre a idealização da cena. É pessoal, as duas questões, do primeiro quadro e a segunda. Partindo aí agora para a página 59, onde tem: complete o quadro a seguir com informações sobre as mudanças econômicas, políticas e artísticas ocorridas na colônia logo após a chegada da corte portuguesa. Vou dar um zoom para ficar melhor a imagem. Em 1808, quais foram as mudanças? Bom, abertura dos portos às nações amigas, estabelecimento da cidade do Rio de Janeiro como sede do reino português. Antes era Salvador, a capital do Brasil, né, que era colônia, era a colônia principal, e agora Rio de Janeiro. Fundação do Conselho de Estado, da Corte Suprema, do Conselho Real da Fazenda, da Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação. E do Banco do Brasil também, que foi criado aí com a chegada da família real. Revogação dos decretos que proibiam a instalação de manufaturas e tipografias na colônia. Criação de bibliotecas públicas e de academias científicas, filosóficas e literárias, e fundação do Jardim de Aclimação, que é o Jardim Botânico. Todas essas mudanças aí ocorreram com a chegada da família real no Brasil. Em 1810, que mudança ocorreu? Ocorreu o decreto do Tratado de Navegação e Comércio e do Tratado de Aliança e Amizade com a Inglaterra. Em 1815, derrota de Napoleão na Europa e estabelecimento das relações diplomáticas da corte portuguesa com a França. Em 1816, chegada da missão artística francesa, criação aí da Escola Superior de Belas Artes no Rio de Janeiro também. Essas foram as mudanças ocorridas aí com a chegada da família real ao Brasil. São várias, né? Passando aí para outra questão, questão 2, da mesma página 59. Você considera que essa quantidade aí de mudanças deve ter causado tranquilidade ou inquietação na colônia? Justifique sua resposta. Também é pessoal, gente. Mas, dentro do que é pessoal, espero que vocês indiquem que tantas mudanças devem ter causado inquietação, pois a vida de muitas pessoas foi atingida em um curto intervalo de tempo, exigindo-se de todos habilidade para se adaptarem a uma nova realidade. Então, não foi tranquila. Até porque muitos foram até tirados das suas casas para poder abrigar a corte. Passando aí para a página 60 agora, temos a questão 1. Em 1815, a colônia portuguesa na América tornou-se aí Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Na prática, o que isso significou? Bom, com esse ato, o Brasil deixou de ser uma colônia para se transformar na sede do governo português, que antes era em Portugal, né? E agora passou a ser no Brasil. Segunda questão. Uma parte da elite brasileira gostou da ideia de o rei fixar a sede do governo no Brasil, mas outra parte não. Quais eram esses grupos e quais foram as razões para interpretarem de forma diferente o mesmo ato? Bora lá. A elite do Rio de Janeiro gostou, pois se beneficiaria da aproximação com a família real, obtendo
terras que eram transformadas em fazendas de café geradoras de riquezas. Já as elites das demais regiões da colônia se ressentiam do acúmulo de problemas relacionados às decisões políticas centralizadas e das altas cobranças de impostos feitos pela corte. Então, a elite que gostou foi a do Rio de Janeiro, mas das outras regiões não, né? Porque eles pagariam mais impostos à corte e por outras razões. Passando aí para a próxima questão, na página 67, também tem uma interpretação de texto antes, né, gente? Leia aí o texto a seguir sobre o processo de independência do Brasil. Aí tem um texto enorme e o texto aponta particularidades dos processos de independência do Brasil e de outros países da América Latina. Com base neles e na leitura desse texto, vocês iriam dizer as diferenças e as justificar. Então, também é uma questão mais pessoal e de leitura de interpretação do texto, tá? Passando para a 67. Leia a afirmação a seguir. Napoleão Bonaparte contribuiu para o processo de independência do Brasil. Você concorda com essa afirmação? Justifique. Quando eu pergunto você, eu estou me referindo a uma questão pessoal. Lógico, mesmo sendo pessoal, espero que vocês tenham uma noção do assunto para poder se fundamentar e dizer o porquê, justificar, né? É possível aí relacionar Napoleão Bonaparte ao processo de independência do Brasil. É sim. O bloqueio continental decretado por Bonaparte forçou a vinda da família real para a colônia na América. Certas medidas político-administrativas adotadas aí pelo governo português no Brasil foram decisivas para despertar o desejo de rompimento das relações coloniais. Então, de certa forma, realmente, Napoleão contribuiu sim, né? Segunda questão. De que maneira o decreto da abertura dos portos às nações amigas, assinado por Dom João, beneficiou a Inglaterra e descontentou os comerciantes da metrópole portuguesa? Bom, o decreto da abertura dos portos favoreceu a Inglaterra, uma vez que a colônia brasileira se tornou uma alternativa comercial para o escoamento da produção inglesa. Os comerciantes portugueses se viram aí prejudicados pela medida, pois até então eram os intermediários nas transações comerciais da colônia. Tá aí respondida também a segunda questão. Passando para a terceira. A medida da abertura dos portos às nações amigas provocou uma alteração do número de trabalhadores escravizados na colônia. Que alteração foi essa e qual foi sua principal motivação? Bom, com essa medida, houve um grande aumento do tráfico de escravos. A motivação principal foi o fato de que Dom João concedia terras à elite, que passou a produzir café na Baixada Fluminense, com base aí no trabalho de escravizados. Bora para a próxima questão, quarta questão. Quais foram as condições que permitiram que a missão artística francesa chegasse ao Brasil, colônia, pouco tempo após a transferência da família real? O fim das guerras napoleônicas, né? E a restauração das relações entre a corte portuguesa e o governo francês permitiram aí que a missão artística francesa se instalasse aqui na colônia. As relações entre o Brasil, Napoleão não governava mais a França, então foi possível. Quinta questão. Em 1815, a colônia passou a fazer parte do Reino Unido de Portugal e Algarves. Sobre esse fato, assinale as alternativas verdadeiras.
A elite que vivia no Rio de Janeiro ficou bastante satisfeita com essa mudança, já que se beneficiou economicamente. Isso a gente já falou, é verdadeiro, né? A elite do Rio ficou satisfeita. Quem não ficou satisfeita foi o restante das outras regiões. E também a letra B é verdadeira, né? A excessiva centralização política da corte sobre todos os lugares do Brasil e os altos impostos trouxeram aí descontentamento às elites das províncias de fora do Rio de Janeiro. Também já expliquei. A letra D também é verdadeira. Os impostos pagos para garantir a conquista da Cisplatina fizeram com que o descontentamento das elites com a corte aumentasse. Com certeza. Sexta questão. Na página 68. Em 1817, uma revolta teve início na província de Pernambuco. Cite as razões que levaram os pernambucanos a se rebelarem contra a corte portuguesa. Bora lá. 1. Primeira razão. Queda na produção de açúcar e algodão por causa da concorrência do algodão estadunidense e do açúcar antilhano. Questão 2. Presença maciça de portugueses nos principais cargos de governo, na administração pública e no controle do comércio. Motivo 3. Constante aumento dos impostos, os quais serviam para sustentar a corte no Rio de Janeiro. Motivo 4. Seca de 1816, que causou graves problemas à agricultura, acentuando, ou seja, aumentando a fome e a miséria na região. Respondida a questão 6, vamos para a 7. Qual a relação política entre a Revolução do Porto, ocorrida em 1820 em Portugal, e o processo que culminou com a Declaração de Independência do Brasil em 1822? Resposta: os revoltosos portugueses exigiram a volta do rei Dom João VI para Portugal. Diante da ameaça de perder o trono, Dom João VI resolveu partir em 1821. Deixou seu filho Dom Pedro como príncipe regente por temer que o Brasil voltasse à condição de colônia. A elite colonial brasileira apoiou o processo de independência. Tá aí a relação entre os dois, certo? Bora para a 8ª questão. No tempo da independência no Brasil, circulavam nas classes populares do Recife trovas que faziam alusão à revolta escrava do Haiti. Marinheiros e caiados, todos devem se acabar, porque só pardos e pretos o país hão de habitar. Isso é uma trova, né? O Partido da Independência do Brasil registra conflitos raciais como se depreende. Qual a questão correta? A letra A. Dos rumores acerca da revolta escrava do Haiti, que circulavam entre a população escrava e entre os mestiços pobres, alimentando aí desejo por mudança. Só isso. 9ª questão. O processo de independência do Brasil foi distinto do observado aí nas demais nações sul-americanas. Quais são as características do processo emancipatório brasileiro que evidenciam essa diferença? Bora lá. A maior particularidade do processo de independência do Brasil foi o fato de ter sido liderado por Dom Pedro, herdeiro do trono português, que estabeleceu a monarquia. Monarquia é a forma de governo de rei, né? Como forma de governo. Ao se tornar independente, não houve a fragmentação territorial, não houve divisão de território, que caracterizou a realidade das demais nações sul-americanas, as quais se organizaram em repúblicas.
Tá aí respondido a 9ª questão. Passando aí para vocês poderem estudar para a prova. Espero que não tenha ficado dúvida, mas caso tenha ficado, estou à disposição antes do dia da nossa avaliação no sábado. Bons estudos!